bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos para mais um Minuto com Cristo. Nunca se esqueça, Jesus nos ama. E no vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto muito importante. Mas antes de tudo, vim aqui no começo do vídeo para poder pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade que a gente postar aqui no canal. Deixar o like nesse vídeo e aproveitar para poder seguir a gente nas nossas redes sociais, que são bem simples. O nosso Instagram é _minuto_com_Cristo. O nosso TikTok é @1minuto_com_Cristo com todas as siglas juntas. O Kawaii é 1 Minuto com Cristo, que nem aqui no YouTube. O Facebook é Diocélio Lima, bem simples. O Twitter, @minuto_com. O WhatsApp /Pix é 986904776. Especificando, o WhatsApp é por caso você queira orações ou contar algum testemunho que aconteceu com você, que a gente sim vai anunciar aqui no canal. E o Pix é caso você queira ajudar a gente a poder crescer esse nosso canal, porque é muito importante. E vamos agradecer bastante a você se você ajudar-nos. Agora vamos para o vídeo, que é muito importante. Abram suas Bíblias junto comigo e vamos ler aqui Jó capítulo 42, versículo 1. Está falando bem assim. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele? Quem é aquele? Disseres tu, que sem conhecimento cobristes o conselho. Por isto falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, que eu não compreendia. Escuta-me, pois falarei e te perguntarei, e tu me ensinastes. Ensinar-me. Com o ouvir dos teus ouvidos ouvir, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e arrependo no pó e na cinza. Especificando o que ele quis dizer aqui nessa palavra, no versículo 1 e no versículo 2 o versículo 1 é uma continuação do versículo 2. No versículo 2 fala assim: Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. O que ele quis dizer com isso? Primeiramente, que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Isso é realmente real. Ninguém manda na nossa mente, nem o próprio Deus e muito menos você, porque aparecem coisas aleatórias na sua mente, como por exemplo os pensamentos invasivos. É assim que fala pensamentos aleatórios, que aparecem em momentos completamente estranhos no nosso dia. Ninguém vai controlar esses pensamentos, só que você pode dizer sim ou não a esses tais pensamentos. Tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele? Dizeres tu, que sem conhecimento sobre o aconselho. Por isso, falei que não entendia coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que não compreendia. Está falando especificamente da palavra de Deus e das coisas que Deus faz na nossa vida. No caso, aquele que disseres sem consentimento do conselho, a gente leu a Bíblia. Vamos supor pro mundo carnal. Uma pessoa leu uma redação formal, muito formal, e não entendeu algumas coisas. Aí ele fala, mas eu achei maravilhosíssima aquele assunto. Eu achei que a pessoa que fez aquela redação fez muito bem, porque citou coisas importantes do nosso dia a dia.
Agora, voltando para o mundo espiritual, é mais ou menos isso. A Bíblia é essa tal redação que eu tô falando. É uma redação de milhões e milhões de coisas. Milhões de palavras que estão sendo ditas. Assim, muitas palavras ninguém vai entender. Porque a gente tem que estar com o coração preenchido com o Espírito Santo para poder entender alguma coisa que seja que venha do reino dos céus. E por isso falei que não entendia, mas as coisas não eram para mim, que não eram para mim, que eram para mim maravilhosíssimas, que não compreendia. Ninguém pode compreender as coisas de Deus somente quando Ele permitir que você entenda pelo menos 1/3 do reino dos céus. Isso é realmente importante. Mas ele falou sobre coisas que não entendia, então provavelmente falou alguma coisinha de errado ou alguma coisinha acrescentada. Mas pois como ele não sabia daquele tal assunto, ele não vai ser julgado por aquele tal ato. Mas se você souber do que você está falando, seria 1000 vezes pior o pecado. Mas o versículo 4 já está nos ajudando. Escuta-me, pois, e eu falarei e te perguntarei, e tu ensina-me. Escutando a palavra de Deus, você vai poder ensinar a outras pessoas. Isso que é o mais legal. Porque você pode ajudar a outras vidas, você pode salvar outras vidas. Porque só Deus é aquele que comanda os céus e a terra e manda em tudo e em todos. E ajuda a todos. Ama a todos. Ele mandou seu único filho para vir para a terra para morrer, mesmo sabendo que ele no final morreria e acabaria com todos os nossos pecados sobre uma cruz, indo no inferno e pegando a chave do pecado, e depois ao 3º dia, ao domingo de Páscoa, ressuscitando. Ele sabia que tudo ia se acontecer. Ele sabia do sofrimento que Jesus Cristo ia passar, mas mesmo assim o mandou. Por isso devemos agradecê-lo. Versículo 5. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Isso é um sentido... Por enquanto não dá para poder entender especificamente como é a afeição de Jesus. Porque aqui está falando assim, você ouviu com seus ouvidos, entendeu com a sua mente, ouviu a palavra de Deus, entendeu a palavra de Deus, mas não pode o ver. Nos últimos dias você o verá. E então, por fim, a incredulidade humana acreditará que só o Senhor é Deus. Por enquanto, nós somos os bem-aventurados que está falando na Bíblia. Bem-aventurado aquele que nunca viu nem tocou, mas sim creu. E por isso me abobino e me arrependo no pó das cinzas. Essa parte aqui é bem específica, falando do pecado, falando que ele se arrepende de muitas coisas que ele tem feito. E o pó da cinza significa o pó que todo ser humano que morre, no final, sempre vai virar pó e cinzas. E é isso. Não tem como não dizer que não é verdade. Acabamos o versículo lido, versículo 1 até o versículo 6. Se vocês quiserem ler também na Bíblia de vocês, vai estar Jó 42, capítulo 1, capítulo 42, versículo 1, até o versículo 6. Um abraço no coração de vocês e fiquem na paz de Deus. E agora vamos ao rumo de 600 pessoas aqui no canal. Um abraço no coração de todos.